Imagina como seria a sua vida se você pudesse escrever e falar de forma muito mais persuasiva. Isso com certeza te traria muito mais resultados nos negócios, mas também em todos os âmbitos da sua vida. Meu nome é Matheus Martins. Nos últimos anos, a gente investiu mais de 3 milhões no nosso portfólio de empresas em anúncios online e a gente conseguiu gerar em vendas mais de 21 milhões de reais. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar como que você vai escrever e falar de forma persuasiva. Você vai de uma vez por todas aprender o famoso copywriting, que é a habilidade de conseguir convencer a outra pessoa que está do lado através de palavras. E no vídeo de hoje eu não vou te passar só uma ferramentinha, eu vou te passar o princípio, eu vou te passar literalmente o fundamento que é imutável do copywriting. Ou seja, você vai sair daqui sabendo aplicar na sua vida a habilidade de escrever de forma persuasiva. Bom, ao longo dos anos, ajudando empresas a criarem anúncios que convertem todos os dias, a gente percebeu que principalmente os donos e os gestores desses negócios eles têm muitas dúvidas em criar anúncios, criar conteúdos e até mesmo vender de forma persuasiva. Você pode ter um bom serviço, você pode ter um bom produto, mas que se você não souber envelopar ele numa oferta e em algo que vai mostrar que aquele produto ou serviço transforma a vida que está do outro lado da tela ou do outro lado do balcão, você não vai conseguir vender, mesmo tendo o melhor produto ou serviço do mundo. E essa dor ela é muito mais comum do que você imagina. As pessoas não sabem escrever nem falar de forma persuasiva porque elas não foram treinadas para isso. A maioria das pessoas que abrem um negócio, tem uma empresa, elas pensam que o técnico ou até mesmo a parte de produto, de ferramenta, de serviço é o que vai fazer com que você venda. Todo mundo está cansado de saber que nem sempre a melhor pizza é a que mais vende, nem sempre o melhor sanduíche é o que mais vende. Você pode pegar com base no McDonald's. O McDonald's está longe de ser o hambúrguer mais saboroso do mundo e ele é um dos que mais vendem. Então você precisa aprender de uma vez por toda a escrita e a fala persuasiva, porque dessa forma você vai conseguir escalar o seu produto que é bom, o seu serviço que é bom para pessoas que realmente precisam dele. E geralmente as pessoas travam ao produzir esses conteúdos, ao criar anúncios, por realmente não ter a base, não ter o fundamento de como de fato elas vão criar anúncios que vão converter. E nesse vídeo eu quero te passar o que eu uso há mais de 10 anos para criar anúncios que de fato performam. E com essa metodologia, você não vai usar isso só para marketing, você vai usar isso para marketing, você vai usar isso dentro do seu processo de vendas, porque a gente já entrou em muitas empresas onde com um simples ajuste, com esse simples fundamento, a empresa conseguiu aumentar em 30% de conversão nas vendas, só utilizando isso que eu vou te passar hoje. Agora, antes de avançar, eu realmente quero que você se coloque na posição de imaginar como que seria a sua vida com você dominando a escrita persuasiva, com você dominando a maneira de vender melhor para o seu cliente. Com certeza você conseguiria negociar melhor, com certeza você iria conseguir, de fato, criar anúncios e não gastar horas fazendo roteiros que ali você não fica satisfeito e, por consequência, tendo um marketing, tendo uma negociação melhor, você conseguiria vender mais. E o mais engraçado é que ao longo desses 10 anos a gente percebeu que esse fundamento, esse princípio de marketing, ele funciona para todo tipo de empresa. Para empresas B2B, que é o caso que a Rev cuida e acelera os negócios, para negócios locais que a gente já trabalhou e trabalha ao longo desses 10 anos, para empresas prestadoras de serviços, de software, tudo você pode aplicar do que eu vou te ensinar aqui hoje. Então vamos lá. Qual que é a metodologia por trás da escrita persuasiva? Eu aprendi que existem duas metodologias que você precisa incorporar dentro da sua vida para você escrever melhor, para você criar anúncios melhores, para você conseguir vender melhor. O primeiro princípio é o princípio da montanha. E como eu falei que eu não vou te ensinar uma técnicazinha, não vou te ensinar um hack para você conseguir fazer anúncios, eu vou te ensinar um princípio, é realmente isso que vai transformar, que você vai absorver para a sua vida, para você, a partir desse vídeo, a partir de amanhã, criar novos anúncios. Bom, o primeiro princípio é o princípio da montanha. O que é o princípio da montanha? Quando você vai escrever um anúncio, quando você vai fazer uma venda, você tem que imaginar que a pessoa que está do outro lado te ouvindo, ela quer ir de um ponto A para um ponto B. E geralmente é o seu produto, é o seu serviço que vai levar essa transformação para ela, que ela vai sair do ponto A para o ponto B. Só que imagina que ela está na montanha A e ela quer ir para a montanha B.
e ela tem que atravessar uma escada. Então, nesse cenário aqui, na montanha A, que ela já se encontra na vida dela, você tem que lembrar dos 2 P's que ela se encontra naquele momento, que são os problemas que ela passa hoje e as perguntas que ela se faz. Ou seja, antes de você fazer qualquer anúncio, sair falando, sair gravando um vídeo, você precisa necessariamente entender para quem é que você vende. Então, antes de qualquer metodologia, você vai fazer uma lista de perguntas e problemas que essa pessoa sofre e que essa pessoa se pergunta antes de conhecer o seu produto, antes de usar o seu produto ou o seu serviço. Mas não basta só entender os 2 P's. Você precisa entender o obstáculo ou os obstáculos que impedem essa pessoa de atravessar. O que de fato são as objeções que impedem a pessoa ir do ponto A para o ponto B? É tempo? É preço? É conscientização? Existem várias objeções que, junto com as perguntas, essa pessoa vai ter no momento de comprar o seu produto. E quando ela chegar na montanha B, ela vai ter o quê? Vai ter um resultado. Só que você precisa entender quais são as consequências do resultado, porque o resultado não é comprar o seu produto ou o seu serviço. É o que ele oferece, qual que vai ser a vida daquela pessoa após usar o seu produto ou seu serviço. Então, são os resultados percebidos que essa pessoa tem. Só que lembra lá quando eu falei das objeções? Aí você vai começar a listar soluções que você traz para conseguir quebrar todas essas objeções. Então, no fim das contas, levar a pessoa da montanha A para a montanha B, ela tem um framework que eu utilizo há anos, que é o P2ORS. Perguntas e problemas, vira o P2. Objeções, vira o O. O R vem de resultados percebidos e o S, ele vem de soluções que você entrega. Você sabendo isso, você vai saber levar uma pessoa de um ponto A para um ponto B. Basicamente, esse é o princípio de uma copy. Esse é o princípio de uma escrita persuasiva. Só que para você ir além, para você se diferenciar dos seus concorrentes, existe um cara chamado Alex Hormozi que ele criou a fórmula da geração de valor. E gerar valor é se tornar muito mais competitivo, é ter um diferencial competitivo perante os seus concorrentes. É literalmente uma fórmula de valor, onde você tem numerador e denominador. Essa fórmula, a gente tem 4 variáveis basicamente, que é o resultado do sonho, que você viu lá no princípio da montanha, vezes a percepção de alcance desse sonho, dividido pelo tempo que essa pessoa vai demorar para alcançar esse sonho, multiplicado pelo esforço e sacrifício que ela vai ter. Então são 4 variáveis que você precisa destrinchar para criar a sua fórmula. As 2 variáveis de cima dessa fórmula, que é o resultado do sonho e a percepção de alcance desse sonho, é o que o meu lead, o que o meu cliente ele vai ter de resultado do sonho percebido e como que você vai mostrar para ele que ele pode alcançar esse sonho. Esses tempos eu estava dando uma aula de copy e aí eu estava falando para um dos designers. Falei, cara, se eu te prometer ser o melhor designer do mundo, você vai achar bom? Vai. Esse é um resultado de sonho. Se eu te prometer mais ainda, ganhar 50 mil reais sendo um designer e hoje ele ganha 3.500, você vai achar isso bom? Então esse é um resultado de sonho, seria ganhar 50 mil reais. Às vezes ele não quer ser o melhor designer do mundo, ou ele quer ser o designer mais reconhecido do nicho dele, da especialidade dele. São resultados de sonho. O sonho ele não pode ser muito geral ou muito abrangente, senão fica muito subjetivo o que você está prometendo. Então a promessa é o resultado do sonho. Então eu vou te fazer ganhar 50 mil reais. E aí, para a gente entender a percepção de alcance desse sonho, eu vou falar, mas é uma metodologia que demora 20 anos. Talvez essa pessoa não vai estar disposta a gastar 20 anos para aprender ou a ser um designer que vai ganhar 50 mil reais por mês. O tempo de alcance ou a percepção de alcance no longo prazo, ela é muito longa. Ou até mesmo se eu falar, cara, você vai ser o melhor designer ou ganhar 50 mil reais por mês sendo designer, mas você vai precisar estudar 8 horas por dia. Isso não é alcançável. A percepção de alcance tem que mostrar para aquele lead que dentro do cenário dele, ele consegue um resultado do sonho de forma prática. E aí, trazendo para as variáveis de baixo, você vai ter o tempo e o esforço e o sacrifício, que se mistura com um pouco da percepção do alcance. Você vai falar em quanto tempo ele vai atingir aquele sonho e o que ele tem que abrir mão para ter aquele resultado de sonho. Então, qual que é o seu papel? É fazer as variáveis de cima aumentarem
e as variáveis de baixo diminuírem, porque dessa forma você vai conseguir gerar muito valor. Eu te garanto, se você aplicar isso no seu negócio hoje mesmo, você já vai conseguir criar copies mais matadoras. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com amigos, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.